Olá, tudo bom? Eu sou a professora Carla. Vou debater com vocês hoje um pouquinho sobre mestrado profissional. Como eu já tenho falado, a gente procura desenvolver os vídeos ali de acordo com a demanda que a gente recebe e procura reunir informações a respeito dos cursos e das dúvidas de vocês. E o mestrado profissional, ele também surge como uma dúvida ali, agora ele está sendo bastante, ele foi evidenciado, foi criado, foi autorizado, reconhecido pela CAPES nos últimos anos e está ainda galgando essa dúvida, tanto de quem procura o curso de mestrado profissional, quanto dos professores que acabavam dedicados ali ao mestrado acadêmicos, conhecendo, tendo em seus pressupostos as noções de mestrado dentro do mundo acadêmico e agora tem o desafio de entender, de atuar nesse mestrado profissional. Então eu quero convidar vocês a retroceder um pouquinho para a gente entender esse contexto do mestrado profissional, até para entender um pouco algumas afirmações que eu fiz em outros vídeos e que eu vou fazer nesse aqui também, com relação à exigência. Então a gente fala um pouco de cátedra de conhecimento, a gente está voltando um pouquinho lá, o que é o conhecimento, essa estrutura do conhecimento, essa formação do curso superior, que ele vem, por que ele vem? Ele vem estruturado como uma base ali, voltado ao desenvolvimento da atuação profissional, embora muitas linhas acadêmicas defendam que você não tem que ter como intuito o conhecimento ligado a essa atuação ou declinado, isso é uma outra discussão que a gente não vai entrar, é um viés que a gente não vai entrar. O que ocorre de fato é que cada vez mais a formação ela é voltada ao mercado. Tem sim a formação acadêmica, é um conhecimento que ele vai atuar dentro da busca científica, dessa sistematização, é um conhecimento, mas a gente não pode excluir a realidade de que grande parte desse conhecimento, dessa formação de conhecimento, ele deve ser voltado ao mercado. E qual é o contexto que a gente sofreu, que a gente passou e ainda passa no Brasil nos últimos anos? A gente teve uma abertura do ensino superior, uma acessibilidade do ensino superior. Nós tínhamos professores ou instituições que não estavam preparadas para qualificar esses profissionais. Então, nós temos um quadro um pouco agravante de muitos profissionais que saíram com diploma e que não estavam aptos a exercerem essa profissão. E aí a gente teve um boom de pós-graduação direcionada para ensinar esses alunos, essas pessoas a exercerem, a pensarem, a se capacitarem melhor. Então a gente está falando que o mestrado profissional ele surge também como uma demanda ali da sociedade de atender essa qualificação profissional. Então, nessa busca de atender uma qualificação, ele busca reunir o que? O lado acadêmico, a exigência acadêmica, o conhecimento, o trabalho do pesquisador, o desenvolvimento do pesquisador, do indivíduo, só que ligado a profissional, ligado ao lado profissional, à profissão, ao exercício, à prática profissional. Então aí quando eu falo que ele é menos exigente do que o acadêmico, é exigente na questão acadêmica, tá? Naquela questão de você passar horas e horas pesquisando, pensando em teorias, em coisas assim muito grandes, em se aprofundar em muitas literaturas, em escrever 100 páginas de teorias antes de embasar a sua tese. Ele não vai exigir isso porque a característica dele é exigir, sim, exigir muito, só que preparar profissionalmente. Então, vamos pensar, por exemplo, numa linha de pesquisa.
uma linha de pesquisa, vamos supor, de um mestrado acadêmico em administração, ele vai ser mais assim, abrangente no sentido assim, minha linha de pesquisa é desenvolver, estudar o comportamento de pessoas no ambiente organizacional, e aí ele vai falar daquelas teorias institucionais, e aí ele vai partir dentro dele. No mestrado profissional, vamos pensar nessa mesma linha, como que seria então o mestrado profissional? Eu quero falar de competitividade, eu quero falar de fatores que auxiliam a competitividade. Por quê? Porque o meu interesse está em preparar o profissional, a trabalhar o profissional, a transformar o profissional mestre, tá? Só que ligado à realidade e à prática do mercado no dia a dia. Então, quando você fala assim, nossa, mas eu tenho mestrado profissional em letras. Ok, o que ele está querendo? Ele está querendo preparar professores de letras. Ele está querendo preparar profissionais de letras. Não é aquele cara de letras que vai buscar um mestrado, mas eu quero estudar as concepções linguísticas, eu quero me aprofundar nessa teoria. Ele é um pouco menos exigente nessa área teórica, nessa área acadêmica, nessa área de pesquisa, mas eu diria até que ambígua, não sei se é a palavra certa, mas eu diria, assim, pela minha experiência profissional, que seria mais ou menos isso. Ela não busca tanta praxe, embora você tenha uma linha agora que defenda essa prática do conhecimento, essa união, essa interface, essa interdisciplinaridade entre conhecimento e prática. Tá, são linhas que defendem e tem linhas que não defendem, mas a nossa preocupação aqui é mostrar para vocês da onde que vem esse interesse, essa inclinação, ou para quem interessa esse mestrado profissional. Então, esse mestrado profissional, ele vai ser organizado para desenvolver o indivíduo, sim. Ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar, mas o que interessa ele pesquisar? Não são teorias. Também vai envolver teoria, mas a teoria ela vai sustentar só a prática. Então eu estou falando sobre a utilização do valor ou da sustentabilidade como estratégia. Então tá, me mostra isso, eu quero que você aplique, que você me mostre isso num case real. Eu estou fazendo um mestrado profissional de letras. Então eu quero que você me mostre o caso. Você está falando que você tem que ensinar a criança de uma forma mais prática? Ok, então como que você vai fazer isso? Aplica, eu quero ver os seus resultados. Eu estou falando que você cuidar da percepção do aluno, do crescer influencia na aprendizagem. Ok, então me mostra, eu quero case, eu quero prática, porque eu quero a sua atuação profissional, eu quero o seu desenvolvimento profissional. Então ele é válido, ele é um mestrado, só que ele é um mestrado profissional, ele é voltado para o cara que exerce, para a pessoa que exerce a profissão. Ele não é voltado para o pesquisador acadêmico, para aquele cara que ele quer fazer um mestrado para atuar como pesquisador da academia. Ele é o cara que ele vai buscar a prática profissional. E aí você tem mestrado em profissional em qual área? Praticamente em todas hoje em dia. Eu tenho pesquisado, a CAPES já aprovou vários, já existem vários em andamentos, vários programas, todos relativamente novos, porque essa é uma demanda da nossa sociedade contemporânea. E quando eu falo contemporânea e atual, porque o mundo acadêmico também debate sobre o que seria contemporaneidade, mas quando eu falo nesse contexto, eu estou falando da nossa atualidade. Então, ela é uma demanda, ela é uma exigência, uma necessidade de preparar esse pessoal que conhece, que de certa forma se via um pouco perdido. É uma busca de você qualificar ainda mais o conhecimento e os indivíduos para o exercício profissional, tá ok? Então, quando você fala em mestrado profissional, você tem que ter em mente que o interesse desse seu curso é trabalhar dentro da atuação profissional, da sua prática. Por isso, tá?
Todas as dissertações de mestrado de profissional tendem, tá? Claro que depende muito do professor, da academia, da instituição, mas a grande maioria tende a ser mais curta. Por quê? Porque o interesse desse mestrado é objetividade. Então, é demonstrar que tal teoria, tal aplicação, ele exerce maior influência do que outras coisas, ou ele pode exercer, ou pode ou não. Você vai comparar, você vai investigar determinada teoria ou conhecimento de uma forma aplicada, tá? Então não é necessário você se prolongar muito em teorias que embasem, mas em teorias que embasem o seu resultado, aquele resultado trazido. Então, nesse contexto, ele é menos exigente na questão de pesquisa teórica que um mestrado acadêmico exige. O mestrado profissional, ele não é fácil também, assim como não é o mestrado acadêmico, mas ele é mais voltado para prática e menos para as conotações ali teóricas ou elucidações ou discussões que acaba tendo um mestrado acadêmico, certo? Eu espero ter ajudado na sua decisão aí pelo mestrado e qualquer dúvida estamos à disposição. Um abraço e até a próxima!